Você que trouxe a tua Bíblia, eu quero convidar você a abri-la em 1 Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Só abra aí, depois nós vamos ler. O tema que eu quero estar falando um pouco aqui com vocês nesta noite, é o título da palavra: não é tempo de recuar. Não é tempo de recuar. Acha aí na tua Bíblia, depois nós vamos ler, só depois, tá? 1 Samuel capítulo 17. Enquanto você encontra na sua Bíblia, eu vou orar, e você pode orar comigo, concordar com a minha oração. Aleluia. Pai Santo, Deus Altíssimo, nós mais uma vez queremos te agradecer, te celebrar, por esta incrível oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos aqui nesta noite, te buscando, te celebrando, te adorando, e também nós estamos aqui na posição de filhos, ó Pai, para recebermos de Ti o que o Senhor preparou para nós. Foi incrível esse momento de louvor, de adoração, mas agora também nós queremos ouvir a Tua voz por meio da Sua palavra. Fale conosco, use aqui os meus lábios de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo e abra o entendimento dos meus irmãos, teus filhos, para que eles entendam, não só a letra desta palavra, mas o espírito dela, que o espírito desta palavra venha gerar vida na alma, no coração dos teus filhos, em nome de Jesus, amém? Bom, então eu quero deixar aí nesses próximos 20, 25 minutos, uma reflexão com este título: não é tempo de recuar, mesmo porque nós estamos vivendo 2025, e 2025 é o ano de avançar, e se você ainda não avançou em áreas da sua vida, eu profetizo, você vai avançar, amém? Nós estamos debaixo desta palavra profética, não é tempo de recuar. É muito triste ver como as pessoas estão desistindo facilmente dos seus sonhos, dos seus projetos, gente que está desistindo do casamento, do projeto chamado família, gente desistindo de ministérios, gente desistindo da própria vida. Isso não é bom, e nós vamos aprender nessa noite. Deus, Ele trouxe você aqui para te dizer: não é tempo de retroceder, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de recuar. Talvez você nem fez aí uma agenda para estar aqui hoje, mas o Espírito de Deus, Ele te trouxe aqui para dizer isso. Não é tempo de recuar. Na nossa vida, queridos irmãos, minha esposa sempre fala isso, ela prega, ela aconselha as pessoas, eu sempre ouço ela dizer isso, que na nossa vida, a maioria das coisas que acontecem é uma questão de escolha, não tudo, mas muitas coisas é uma questão de escolha, e eu acredito que em relação a isto, na vida, sempre teremos que escolher entre avançar ou recuar, lutar ou desistir, e é uma escolha que a gente tem que fazer em relação ao que nós vamos aprender nesta noite. Então eu quero falar um pouco sobre uma história que talvez é uma das mais conhecidas na Bíblia, que é a história envolvendo Davi e Golias, e eu quero talvez, pelo menos falar aí sobre dois obstáculos, que muitas vezes nos impedem de avançar, que nos faz recuar, mas eu quero ler o texto primeiro, 1 Samuel 17, vamos ler, eu vou fazer a leitura aqui na NVI, e você pode acompanhar na tua Bíblia ou no telão. Está escrito assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá, e acamparam-se em Éfes-Damim, entre Sucó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura, ele usava um capacete de bronze,
e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos os seus servos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E para encerrar aqui o versículo 11: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas, eles ficaram como igreja? Atônitos e apavorados. Na versão revista e atualizada diz que eles temeram muito, muito, muito. Eu fiz questão de ler o texto para você entender, para mim não precisar explanar aqui a situação, né? Mas apenas resumindo, o povo de Israel no monte, os soldados dos filisteus em outro monte, no meio um vale. Uma simbologia bíblica, os filisteus são símbolos de demônios, de entidades malignas que o povo de Deus precisa lutar. E ali, naquele vale, sai do povo ou dos soldados dos filisteus um grande gigante chamado Golias, desafiando as tropas de Israel, o povo de Deus. Então eu quero, usando essa passagem, falar pelo menos sobre 2 obstáculos que faz a gente recuar. São obstáculos que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é coisas muito, muito grandes assim, que faz a gente parar, desistir, e eu quero falar sobre esses 2 obstáculos, que muitas vezes nos faz recuar. O primeiro obstáculo, esse que vai aparecer aqui no telão, é a falta de disposição para lutar. Você sabia que esse é um obstáculo, e um grande obstáculo na vida de muitos cristãos, que por vezes faz o filho, a filha de Deus parar, né, de avançar, parar de realmente progredir. A pessoa, ela não tem mais disposição para lutar. E nós lemos no texto, no versículo 2, na parte B, na versão aqui NVI, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar quem, igreja? Os filisteus. Agora, é interessante porque o texto diz que os soldados de Israel, eles estavam ali para quê? Para lutar, para guerrear, para defender o teu povo, mas eles não estavam dispostos a lutar. E se nós, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, queremos vitórias, nós também precisamos de disposição para lutar. Então tem uma frase que não é frase de efeito, que fala que as minhas lutas de hoje é minha vitória de amanhã. Não é uma frase de efeito, de coach, é uma verdade bíblica, porque se eu quero realmente avançar, se eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, para a minha família, sabe, em cada área da minha vida, eu preciso estar disposto a lutar, independentemente do adversário, independentemente da situação, da circunstância, eu preciso lutar. Eu preciso sempre estar disposto a lutar. Mas pastor, o que eu faço quando parece que eu não estou mais disposto, quando eu estou esgotado? Você precisa buscar força em Deus, mas você não pode parar. Você tem que entender, faz parte da nossa vida. Eu não estou aqui pregando que a vida do crente é uma vida de luta, é apenas vida de deserto, que não tem os oásis, que não tem aquele momento de refrigério. Não. Jesus disse que haveria sim tempos de refrigérios, mas você tem que entender, sempre nós vamos ter que lutar. Então nós temos aqui um povo que era o povo de Deus, os soldados que eram os soldados de Saul, e hoje nós somos os soldados de Cristo, amém? Mas eles não estavam dispostos a lutar.
Então você vê uma diferença gritante de posicionamento entre os soldados de Saul e o Davi, que não era nenhum rei ainda, era um menino. Então nós lemos em 1 Samuel 17, 24, 1 Samuel 17, 24, olha só, está escrito assim: quando os israelitas viram o homem, o que eles fizeram? Todos fugiram com muito medo. Então os soldados, eles recuaram, eles fugiram, quando eles viram ali Golias, com toda a sua armadura, com todo o seu tamanho, eles fugiram. E diz a Bíblia, gente, que Golias, ele ficou 40 dias provocando o povo de Deus, desafiando o exército do Deus vivo, dizendo: não tem homem para lutar comigo. Está lá no versículo 16, 40 dias, e os soldados, eles fugindo da luta, cada dia, se acovardando. E talvez a minha pergunta para você, para te provocar com bastante amor e respeito e carinho: por que você está fugindo das lutas da vida? Por que você está entregando os pontos? Por que você não quer mais lutar? Será que não vale a pena você lutar pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu ministério? Os soldados, 40 dias, desistiram: não, nós não vamos lutar não. Agora é incrível, porque olha o posicionamento de Davi, gente. 1 Samuel aqui no capítulo 17, no versículo 26, presta atenção. Olha, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Agora, olha aqui para mim, gente, isto é incrível, porque Davi estava presenciando a mesma guerra, ele estava ali, ele não era um soldado de Saul, um soldado de Israel, ele era um pastor de ovelhas que foi ali levar um mantimento, um alimento para os seus irmãos, mas ele presenciou a mesma guerra, ele viu o mesmo gigante que todos aqueles soldados estavam vendo. Só que a Bíblia fala que Davi estava disposto a lutar, a guerrear. Nós lemos em 1 Samuel 17, 22, na parte B, correu para a linha, olha só, de batalha. Na minha versão aqui, diz que correu para a frente da batalha. Eu acho isto muito lindo, porque, meu irmão, se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, para a sua família, para o seu ministério, em cada área da sua vida, você precisa, nós precisamos desse espírito de Davi, um espírito disposto a lutar, ir à frente, avançar, entender que Deus não gosta de comiseração, de coitadinho, coitadinha, ai, tadinho de mim, tadinha de mim. Deus não honra necessidade, Deus não honra comiseração, Deus, Ele honra a fé, sim, disposição. Provérbios 24, versículo 10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A Revista e Corrigida diz que se te mostra frouxo, se você te mostra frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas olha, esse texto aqui na versão A Mensagem, de Provérbios 24, 10, diz assim: quem desiste no momento de crise, é porque realmente é fraco. Mas olha aqui para mim, você não é fraco. Você não é um fraco, você não é uma fraca. O Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: não importa o tamanho do gigante, continua lutando, continua guerreando, porque a vitória vem do Senhor. Isso, aplauda o Senhor. Não desista, não recue. Como disse o profeta: digo fraco, eu sou forte. Então, o primeiro obstáculo que faz a gente recuar, muitas vezes, falta de disposição para lutar.
Mas eu acredito e estou declarando, e estou profetizando, e estou liberando sobre a sua vida uma unção de disposição nesta noite, de força, de coragem, de poder. A propósito, está escrito que Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor, de moderação. Um segundo obstáculo, que também faz muitas pessoas recuarem, o medo. O medo. O medo de não dar certo. O medo de não conseguir. O medo de fracassar. O medo de se machucar novamente. Muita gente não avança por conta disso. Muitas pessoas acabam recuando, desistindo do que Deus tem para ela, porque tem medo. 1 Samuel 17:11, nós lemos, olha só: ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas, eles ficaram atônitos e apavorados. Como eu disse há pouco, na versão revista e atualizada, diz que eles temeram muito. Agora, gente, presta atenção, nós não podemos nos acovardar diante dos gigantes da vida, porque entenda algo, meu querido irmão, minha querida irmã, sempre haverá gigantes que vão se levantar contra as nossas famílias, contra os nossos casamentos, contra os nossos filhos, lá no nosso trabalho, sempre haverá gigantes. Sim, gigantes se levantam muitas vezes no ministério que Deus nos confiou, gigantes se levantam contra a tua saúde. Agora, o que nós não podemos fazer? É recuar, é ter medo, porque se todas as vezes que o diabo, e nós estamos falando de inimigos aqui espirituais, não são pessoas, tudo bem que muitas vezes o diabo usa uma pessoa para nos afrontar, para nos intimidar, mas se todas as vezes que o diabo, ele se levantar em uma área da sua vida para te intimidar, e você recuar, presta atenção, você nunca vai viver o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo. Quem é o verdadeiro amor? Jesus. E se Jesus está aí em você, e eu sei que Ele está, você não pode permitir que esse obstáculo faça você recuar. Medo. Agora, quando a gente olha para esse texto, pelo menos duas coisas assustaram aqui os soldados. Primeiro foi o tamanho do inimigo, que nós lemos. Quantos metros tinha Golias? 2,90 metros, quase 3 metros de homem. Então eles olharam aquele homem e falaram: gente, é muito grande o cara. Bom, eu acho que eu também assustaria, num certo sentido, se eu ver um homem de 2,90 metros. É muito. A gente vê um homem de 2 metros hoje, a gente fala: meu Deus, o cara parece que quando olha para baixo vai dar tontura, tão alto que ele é, né? Mas imagina 2,90 metros. Agora olha aqui para mim, quantas vezes nós estamos como esses soldados, ao invés de olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso, a gente olha para o tamanho do inimigo, e a gente se assusta, a gente fica com medo, a gente acha que aí eu não vou conseguir. Agora, olha gente, que coisa linda, a promessa que nós temos do Papai do Céu, 1 de João 4,4, olha o que está escrito: filhinhos, sois de Deus. Quantos aqui são de Deus? Então olha, é para você: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Jesus, Deus, Ele é maior do que qualquer Golias que se levanta contra a sua vida. Como a minha esposa às vezes fala: não faça da sua luta um troféu, não faça da sua adversidade um troféu, porque tem gente que gosta de exaltar lutas, de exaltar Golias, mas meu irmão, você não serve Golias, você serve aquele que criou céus, terra, mares e todos os seres que neles há. Você serve o Deus Todo-Poderoso. Talvez Deus está me usando para falar com pessoas aqui: para de ficar olhando o tamanho de inimigo, porque quando você começa a olhar para os inimigos e tira os teus olhos de Jesus, meu irmão, o que acontece? Primeiro,
você vê tudo que não presta, você vê defeito, você vê motivos para desistir, você vê falhas, o diabo usa pessoas para realmente derrubar você. Então você tem que olhar para Jesus, não é para o Golias, não é para o tamanho, porque o tamanho do inimigo assustou os soldados, 2,90 m, mas teve outra coisa que eu creio que também assustaram esses soldados, as armas do inimigo, as armas, porque não bastasse Golias ter quase 3 metros, 2,90 m, diz a Bíblia, gente, que a couraça dele pesava 60 quilos, 60 quilos, a ponta da lança, 7 quilos, então eu não sei qual é a arma que o diabo tem usado contra você, que está te assustando, mas eu tenho uma promessa de Deus para a sua vida nessa noite, quantos vão receber? Então vamos ler, Isaías 54, versículo 17, desculpa, olha, leia acreditando, palavra de Deus para a sua vida, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Deus está declarando, Deus está dizendo para mim e para você, nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. E eu repito, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Gente foi feita para amar, para compreender, para falar bem, não é para falar mal de pessoas, mas o diabo usa pessoas. Agora você não pode colocar o teu foco em pessoas, porque talvez é uma arma que o diabo está tentando usar, é alguém muito próximo de você, e você está deixando de olhar para Jesus, para a palavra, para ver as armas que o diabo está usando contra você. Porque, meu irmão, porque o tamanho do gigante, as ferramentas, né, as armas dos gigantes, assustaram assim tanto os soldados de Israel, porque eles não estavam olhando para o Deus que eles tinham, que eles serviam. E quando a gente olha para o gigante, para as armas que o gigante, às vezes, que o diabo quer usar contra nós, se a gente focar, paralisa a gente, sabia? A gente fica parado. Está lá no versículo 16, Golias apresentou-se por 40 dias, 40 dias, 40 dias, você já imaginou os soldados de Israel lá no monte, e todo dia aquele cara afrontando, não só o exército de Israel, mas o Deus de Israel aí, não tem homem de Deus, não tem um homem de Deus para lutar, 40 dias, e eles lá paralisados com medo. Faz quanto tempo que talvez você está paralisado diante dessa situação? Sua vida está travada, porque o diabo te intimidou em alguma área, e você comeu a isca, e você ficou por ali mesmo, recuou. Não está bom assim, tá bom, não está bom não. Deus te trouxe aqui para te dizer, é tempo de avançar, não é tempo de recuar. Agora, é interessante, enquanto todo o exército de Israel, eles estavam ali com medo do gigante. Olha, isso é incrível. Davi, um menino que era um pastor de ovelha, ele chega ali e ele vê o gigante como uma oportunidade dele ser promovido. Porque sim, eu não tenho tempo para ler o capítulo 17, são 58 versículos, mas depois você estuda o texto na tua Bíblia. Porque Davi, ele já tinha recebido a unção de rei, amém? O rei já tinha, a unção de rei, mas o profeta Samuel já tinha ungido ele como futuro rei de Israel. Eu fico imaginando como que Davi, ele pensava, e Davi ficava pensando, como que eu vou chegar até o trono? Aí ele chega lá, estou só resumindo aqui o texto, ele chega lá, diante daqueles soldados, os irmãos dele estão ali na guerra, ele vai ali levar o mantimento, o alimento, tal, e aí ele vê, a Bíblia fala que ele ouve aquele gigante afrontando o Deus vivo, o Deus de Israel, e alguém comenta perto dele, fala, está lá, o gigante Golias de novo, o rei disse que quem o matar, o rei vai acumular ele de grandes riquezas, vai dar a sua filha em casamento, e ainda os seus pais serão livres de impostos. Eu fico pensando,
Olha só, todo mundo com medo do gigante. Davi fala, como que é? Fala para mim. O que vai acontecer com quem lutar contra esse gigante e vencer? É isso que você ouviu. O rei vai acumular de grandes riquezas, vai casar com a filha do rei, ainda a família vai ficar livre de impostos. O cara pensou, peraí, eu já fui ungido rei, se eu caso com uma rainha, com a princesa, eu vou ser o quê? Príncipe, eu vou estar mais perto do trono. E o cara viu uma oportunidade, e simplesmente ele fala, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou lutar contra ele. Uau, menino, que depois, você lê na tua casa, Saul fala, você não pode lutar, você é muito pequeno, você é novo. Ele fala, rei, você não conhece a minha história, eu sou menino, eu sou novo, mas eu estava apacentando o rebanho do meu pai, e um leão, ele veio, e eu matei o leão que quis comer a ovelha, e eu matei o urso, e eu fiz isso com esses animais, e eu vou fazer isso com esse gigante. Uau, é gente assim que Deus usa, não é aquele que, ai, tadinho de mim. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, com todo o respeito. Você reconhecer que não é nada, que não é ninguém, legal, porque nós não somos. E não somos mesmo. Mas você tem que entender, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E você tem que olhar para o que a Bíblia diz a teu respeito. Porque se Davi fosse olhar para os seus irmãos, alguém lembra o que Eliabe disse para ele? O que você está fazendo aqui? Por que você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Você veio aqui só para ver a guerra, para ver a gente perder. Volta para lá. Eu falo, mas o que eu fiz para você, cara? Mas, queridos, eu não tenho tempo para continuar lendo para você o texto. Mas uma coisa que eu acho lindo, é que no capítulo, eu não passei para o pessoal da projeção, mas a partir do versículo 38, narra Davi lutando, né? Se é que a gente pode dizer que ele lutou, porque Deus que lutou por ele, mas Davi matando Golias. E eu acho incrível, queridos irmãos, que no versículo 48 está escrito assim, levantou-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, olha a posição de Davi, este Davi se apressou e correu ao combate. Que medo nada, que indisposição de lutar, ele corre para o combate, e ele diz, você vem para cima de mim com armas, com teu tamanho, com o que você quiser, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Diga isso para o teu problema, meu irmão, diga isso para o teu medo. E eu quero encerrar aqui, falta de disposição para lutar e medo, são dois obstáculos que nos impedem, muitas vezes, de avançar, e que faz a gente sempre estar recuando, paralisado. Agora, mas nós vemos também na vida de Davi, um grande segredo, para nunca recuar, e eu quero encerrar aqui, esse segredo, eu sei que não é segredo, porque você já sabe, mas que muitas vezes a gente ignora. A confiança de Davi estava em Saul, certo? Nas vestes de Saul, no exército que estava lá com ele atrás, se eu falhar eles venham me ajudar, é isso? A confiança de Davi estava em quem? Em Deus, não estava na força do braço dele. Agora nós lemos em 1 Samuel 17:45, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Meu irmão, se nós tivéssemos essa fé, essa convicção de que Cristo em nós é a esperança da glória, se nós tivéssemos de fato a convicção de que nós somos templo do Espírito Santo, que Deus, Ele habita em nós, e que todas as vezes que um demônio, que uma situação quer nos afrontar, não está afrontando a nós, está afrontando o Deus Todo-Poderoso, porque Ele habita em nós. Se nós tivéssemos essa convicção, o que está acontecendo na sua vida? Qual é a área que você está pensando em parar, em desistir, que você está sendo afrontado?
Pensa comigo, se você é de Deus, e você é de Deus com certeza, não é você que está recebendo uma afronta, é o Deus de Israel. Agora, talvez por isso Davi, inspirado pelo Espírito, ele escreveu no Salmo de número 56, versículo 3, olha só, sublinha isso aí na tua Bíblia: em qualquer tempo em que eu temer, o que ele escreveu? Confiarei em ti. Talvez você está passando um tempo de temor, de medo, de algo de ruim que está acontecendo na tua vida, e Deus, Ele te trouxe aqui para dizer: confia em mim, confia em mim, não precisa ter medo, continue lutando. E para nós encerrarmos aqui a última referência, Hebreus capítulo de número 12, por favor, versículo 38 e 39, está escrito: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tem um versículo, isso, 39, nós porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus me trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui para dizer: não é tempo de recuar, é tempo de nós guerrearmos, e você vai poder fazer isso nesse momento, orando e clamando ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, por favor.